aí você pega uma trilogia pra ler só pra descobrir que os 2 primeiros livros são basicamente contos que vão te introduzir os personagens e o mundo. E a história de verdade só vai rolar onde? No 3º livro. Bem-vindo ao mundo do bruxo Geralt de Rivia. A saga já diz, os livros vão acompanhar as aventuras de Geralt de Rivia, um bruxo. E um bruxo nesse mundo fantasioso do Andrzej Sapkowski, ou seja lá como se pronuncia isso, é alguém treinado desde criança para combater monstros e criaturas fantásticas. E o que não falta mesmo em todos os livros são diversos tipos de criaturas fantásticas possíveis e imaginárias. Garanto para vocês que vocês não vão encontrar tantos monstros e criaturas juntas, nem se você somar Harry Potter, O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia juntos. É sério, o cara conseguiu pegar criaturas de diversas mitologias, seja grega, nórdica, romana, seja qual for, egípcia, e fez um grande caldeirão e juntou tudo nesses 3 livros. Isso sem falar nas diversas raças que já são comuns, a alta mitologia de fantasia medieval, que são os anões, os elfos, os humanos e por aí vai. E quando eu disse pra vocês que os 2 primeiros livros... derrubei! Os 2 primeiros livros, O Último Desejo e A Espada do Destino, servem só pra introduzir os personagens, eu não tava sendo exagerado. É realmente isso. Por quê? Porque esses 2 são basicamente um compilado de contos das aventuras de Geralt de Rivia, e eles servem justamente pra você conhecer quem são todos os personagens, o que eles fazem e por aí vai. E também pra, explicar quais são os poderes do Geralt, suas limitações, etc, etc. E essa fórmula se mostrou meio cansativa, assim, bastante cansativa. Quando eu terminei o primeiro livro, depois de perceber que eram vários contos, eu fiquei com medo de pegar o 2º livro, porque eu pensei, putz, cara, vai seguir o mesmo caminho. E não deu outra, foi exatamente isso. É só no 3º livro, O Sangue dos Elfos, que realmente ele cria uma história completa, com maior senso de cronologia e desenvolvimento. E também é nessa hora que o autor resolveu pegar todos os personagens, praticamente todos os personagens que aparecem nos contos dos 2 primeiros livros, e colocar tudo nessa mesma história. Então é basicamente tipo, deixa eu confundir a galera. E na realidade eu errei, tá? Eu errei porque não é uma trilogia, não são só esses 3 livros. Quando eu cheguei no final do 3º livro, que eu achava que era o último, não teve final a história de O Sangue dos Elfos. E eu fiquei, mentira! Cadê a continuação dessa história? E não é porque tava absurdamente boa. Foi mais do tipo, eu já perdi tempo lendo 3 livros pra saber como essa história termina. E jura que não termina nesse livro? Foi tão frustrante. E assim, essa série tem mais 5 livros depois de O Sangue dos Elfos, ou seja, são 8 livros até agora, isso sem contar que também existem histórias em quadrinho, adaptação para seriado de televisão, para filme live action, para videogame, ou seja, essa série faz um puta de um sucesso lá fora, e as histórias continuam em diversas mídias, é muita coisa. Mas vamos lá. Os personagens não me trouxeram quase nenhuma emoção, isso foi um problema. Uma das poucas personagens que eu olhava e falava, putz, você é foda, se chama Yennefer, e ela só vai aparecer no final do primeiro livro, que é esse aqui, e ela é uma maga super poderosa, e eu adoro, assim, vocês sabem, que eu adoro mulheres super poderosas que chutam bundas, e ela chuta muitas bundas. E no resto, alguns personagens são minimamente interessantes, mas nenhum realmente apelou pra mim. Eu gostei bastante também que alguns dos contos, principalmente os 2 primeiros livros, partem muito também de contos de fada, aqueles que a gente já conhece, a Chapeuzinho Vermelho, a Rapunzel, só que nada é feito com referência direta, eles nunca vão falar a Chapeuzinho Vermelho, a Rapunzel, sempre cabe ao leitor identificar de onde está vindo as inspirações do autor. Então você tem que ler com bastante cuidado. E isso não acontece só na história principal, acontece também em algumas referências que eles fazem de histórias antigas ou coisas paralelas, que não exatamente acrescentam a história, mas dão aquele senso de curiosidade, tipo, eu sei do que você está falando. Um dos maiores temas, fora a luta do bem contra o mal, que é uma coisa levemente cinza no que se trata dos livros, foi também uma questão de preconceito, porque em diversos momentos os personagens se encontram
em situações que é basicamente aquela frase, não julgue um livro pela capa. Então ele se encontra em situações onde o que está sendo mostrado, o que está por fora, não é exatamente o que está acontecendo por dentro. E também diversas situações onde eles mesmos são vítimas de preconceito por quem são, da onde são, qual é o seu sexo e por aí vai. Então dá até um acalento assim no coração pensar que podem ter pessoas que vão vir a ler esse livro e tirar dele a noção de que as diferenças devem ser respeitadas. Os 3 livros são narrados em terceira pessoa, principalmente seguindo os passos do Geralt. Nos 2 primeiros livros. No terceiro livro, ele dá mais espaço para que alguns personagens secundários se tornem protagonistas. Principalmente uma personagem específica que só vai aparecer no terceiro livro mesmo. O autor ele narra os fatos dos acontecimentos de uma forma muito rápida, muito dinâmica. Ele não perde muito tempo com descrições. Por mais que é importante que haja descrições e elas apareçam em alguns momentos, elas não duram páginas e páginas de forma que deixam o leitor entediado. Meu maior problema, na verdade, com todos os 3 livros foram os diálogos. Eu acho que faltou muito tato pro autor para criar diálogos que fossem verossímeis às situações em que os personagens se encontravam. Eram alguns diálogos que às vezes eu revirava os olhos e pensava, meu, jura? Vá. E em se tratando de terceira pessoa, é muito importante que os diálogos sejam bem escritos de forma a expressar exatamente o que os personagens estão sentindo e as suas opiniões das situações em que eles se encontram. Então, quando isso não é bem feito, você meio que perde um pouco de confiança naquilo que o personagem diz. E isso aconteceu muito pra mim durante esses 3 livros, então foi bem decepcionante. Sendo assim, absurdamente sincero, depois que eu terminei essa trilogia, eu fiquei quase 2 semanas sem pegar em um livro. Pois é, sabe aquela tal ressaca literária? Pois é, eu tive isso. Então eu precisei de um tempo para mastigar as informações, me livrar da decepção que foi descobrir que o terceiro livro não era o final da história e também ter a noção de que eu aloquei, sabe, horas e horas e horas da minha vida em uma leitura que não me agradou tanto assim. Mas vivendo e aprendendo, os 3 livros da saga do bruxo Geralt de Rivia vão levar 2 troninhos e esse foi o meu recado de hoje. Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se você é novo no canal, se inscreva. Conheça também o nosso site, cabinoliteraria.com.br e acompanhe a gente no Twitter e no Facebook. E é isso, até a próxima!